Boa tarde para você que está aqui com a gente nessa quarta-feira, nesse finalzinho do nosso dia, esse comecinho da noite, e vamos juntos com mais um Talk Coffee. Vamos para a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Que delícia, gente! E estamos aqui. Como foi o seu dia? Você teve um dia produtivo? Um dia fugitivo? Hoje, dia 9 de abril, teremos muitas coisas bem bacanas aqui no nosso programa. Já já, ele estará aqui com a gente, o Renato Russomano, que vai partilhar um pouquinho da vida dele, né? De um menino sonhador para um menino hoje empreendedor. Já já ele estará aqui com a gente, partilhando, contando coisas que muitas vezes a gente não conhece esse outro lado do Renato. Hoje também temos a doutora Gisele, também com mais informações de saúde, a sexóloga Dani Lins, que vem aí nos trazendo muitas dúvidas que vocês deixaram aqui nas nossas redes sociais. Então curta o nosso canal, partilhe o nosso programa, deixe lá o seu comentário de onde você está ouvindo o nosso programa. Tem alguma dúvida? Mande aqui no nosso WhatsApp, o 91485 1246. E ela já está aqui, doutora Gisele. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa noite já, né? Nós vamos começar essa noitinha, né? Claro. Tudo bem? Tudo bem, Ana, graças a Deus. Foi um dia... Boa tarde para todo mundo. Foi um dia produtivo? Foi um dia produtivo e hoje nós vamos perguntar se o dia foi ensolarado ou não ensolarado, pelo que nós vamos conversar, né? Uau, é verdade, né? E hoje, o tema de hoje ele é bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas têm, mas as pessoas não sabem, né? Que tem, nem sabe às vezes o nome, né? Exato. E a doutora Gisele, gente, esse quadro da doutora Gisele é justamente para isso, tá? Para trazer informações, para trazer essa consciência, esse cuidado. Então você que está sempre nos acompanhando, partilhe sim, né, o nosso programa para outras pessoas, porque você vai estar também ajudando a outras pessoas, muitas vezes, a ir atrás de um profissional, até mesmo a doutora Gisele. Você que é aqui de Atibaia pode entrar em contato com a doutora Gisele e ela realmente vai estar super aberta para estar te respondendo e até te atendendo também em relação ao que você precisa. Então, assim, é um quadro de uma consciência muito maior que a gente deve ter com a nossa saúde. Exato. Não é mesmo? A intenção aqui é trazer o bem-estar, né, e conhecimento, conforme a gente conseguir ir trazendo dentro da casa das pessoas e transmitir isso para as outras pessoas. É verdade. Então, vamos lá. O que vem a ser a fotodermatose, doutora? Então, Ana, como a gente estava brincando aqui, né, fotodermatose. Luz, pele, foto, luz, dermato, pele, dermatose, doenças da pele. Então, é um conjunto de doenças que estão relacionadas a essa radiação da luz. Então, existem possibilidades de serem pela radiação solar ou pela radiação de luzes artificiais também, em casos até mais graves, né? Então, assim, pessoas que têm reações na pele quando em contato com radiações solares ou de luzes artificiais. E é uma situação, né? É uma situação. Porque chega a ser muito desafiadora, porque a luz geralmente, né? Ou a luz artificial, a luz natural, a pessoa vai ter essa dificuldade. Luz é vida, né? Então, olha como faz, né? Quantas baleias morreram para fazer daquele negocinho de luz, né? Candeeiro, esqueci o nome, nas ruas, para as pessoas poderem enxergar, para ficar menos perigoso. A gente tem a luz para poder ler um livro. Então, luz é conhecimento, luz é vida, luz é segurança, né? Luz é vitamina D. Então, assim, uma pessoa que tem reação à luz é muito complicado. Nossa, parece um desafio muito forte, né? Uma vida dessa. Verdade. Porque tanto lá fora como no ambiente interno também, né? Exato. E quais são, assim, os sintomas que a pessoa vai começar realmente a perceber que ela está
passando por isso? Então, a primeira coisa que a gente visualiza é quando a pessoa entra em contato com qualquer tipo de luz, ela começa a ter reações. Então, geralmente, quando é criança, às vezes está relacionado... sabe quando a criança nasce com aquele negócio de amarelinho? Aí tem que tomar aquele banhozinho de luz. Sim. A gente começa a ver que a criança, às vezes, tem umas reações, aquela luz. Então, isso pode lembrar, pode remeter a umas doenças relacionadas à luz da criança. Mas na infância, geralmente ela desaparece por conta, desaparece sozinho. Entretanto, quando isso ocorre no adulto, é que a gente tem as doenças mais importantes, assim, que são mais graves. Gratidão. São mais graves, né? Então, assim, tá muito relacionado com causa, né? Podem ser causas externas, podem ser causas genéticas, tá? Então, assim, pode estar relacionado a medicamento. Então, a pessoa passou a tomar um medicamento, vou dar um exemplo aqui de pressão, e isso pode causar uma fotodermatose. Olha. Pode estar relacionado a coisas genéticas, né, que são um dos exemplos que eu vou falar. E pode estar relacionado também a contato com perfume ou até mesmo algum tipo de alergia a alguma substância que causa essa reação. Tá, então tem que ficar atento para ver, né? E como que a pessoa pode, então, tratar? Então, como eu falei, depende da causa. Então, por exemplo, eu vou falar os 3 tipos mais comuns que a gente tem, mas tem muitos tipos, tá, gente? Exatamente a questão genética, tudo acaba tendo muitos tipos. Então, um principal tipo é a erupção, relacionado ao sol. Então, as erupções. Então, você vai ver nas áreas mais expostas, então, braço, colo, pescoço. Eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo que tem essa erupção polimórfica luz, né? Então, a erupção polimórfica luz, ela, assim que a pessoa tem a reação, tem a exposição à luz solar, tá? No caso, a luz solar, ela acaba formando bolinhas vermelhas, coceira, às vezes inchaço na pele. Aí vem o tratamento dependendo da causa, né? Então, essa causa geralmente está relacionada a antialérgico, ao tratamento, e às vezes até, se for muito intenso, o corticoide, né? Para melhorar os sintomas, né? Com relação à causa genética, a causa relacionada a contato, né? Então, a gente falou de perfume, né? Às vezes é medicamento. Então, a gente tem o que? A fitofotodermatose, que é muito comum, está relacionado a um suco de limão. Você tem contato com aquela substância e vai ao sol, você vai ter como se fosse uma queimadura. Parece uma queimadura, uma mancha que aparece, que leva a essa formação dessa fitofotodermatose. Que o tratamento às vezes é clareamento, né? A gente trata também com antialérgico e às vezes corticoide. E o último caso, que é o caso genético, que é um caso mais grave, né? Pode acontecer na infância e às vezes até depois no adulto, que são as porfirias. Então, as porfirias vêm essa hereditariedade. É uma doença mais hereditária da região da Europa, né? São genes da nossa descendência europeia. E não é tão incomum quanto a gente imagina, porque existem vários tipos de porfiria. A porfiria, Ana, é uma doença que a pessoa tem tanto reação à luz solar quanto à luz artificial. Nossa, que situação, gente. Sim, o caso que eu vi na faculdade, né, então era um caso mais grave, a criança ficava no escuro. Então, esse caso... Pode, né? Exato, não pode. Então, esse caso desenvolveu a lenda do lobisomem. Exatamente, então são pessoas que têm que ficar no escuro, não pode sair à luz do sol, então saem à luz da lua. Tá. E tem muita dor, porque a pele está praticamente se desfazendo, né? Então a pele acaba tendo umas reações muito intensas, com fissuras, né? Escamações. E a pessoa acaba se enfaixando, sabe? Como ela não sai muito ao sol, é uma pessoa muito branca. Então, assim, teve essa lenda e urra por dor, então tem muita dor, às vezes dor abdominal, que ocorre também algumas alterações nas células sanguíneas, então a pessoa acaba tendo muita dor articular, dor abdominal. Então tem o urro, né? A pessoa fica toda branca, a pessoa sai só à noite, saiu a lenda do lobisomem a partir dessa doença. Então a porfiria é uma doença mais grave relacionada a essa hereditariedade e praticamente a cura não existe, né? Ninguém muda gene, né? Então é um controle que pode ser feito a partir de medicações que inibem essa reação alérgica, nessa reação. Então medicações que são mais potentes em relação à reação da pele em relação ao estímulo.
mas muitos casos acabam levando à morte, né? Porque a pessoa acaba não resistindo a todas essas alterações. Sofrimento, né? É um sofrimento muito grande. Então, o tratamento está relacionado a isso. Dependendo da causa, é o tipo de tratamento que a gente acaba instituindo, mas sempre procurar um médico. Então, viu que a criança está tendo, nas áreas expostas, tendo algumas bolinhas, tá vermelho, tá coçando muito, foi na praia, voltou, né? Às vezes nem é praia, às vezes na escola, sempre volta. É sempre bom procurar um médico para fazer o diagnóstico correto, para entrar com o tratamento correto, né? A gente precisa ficar muito atento, né? Com isso, né? Exatamente. Porque a pele, né, é algo que realmente pode apresentar aí várias doenças. Várias doenças. Às vezes é uma coisa simples, como a dermatose. Nossa, peguei no limão, no churrasco. Apareceu isso daqui. Sim. E a gente tem que Às vezes é uma coisa mais grave. É isso mesmo. Então você que está nos acompanhando, já pegou o seu cafezinho, o seu chazinho, enfim, senta aí com a gente também. Vem para esse bate-papo tão gostoso aqui no Talk Coffee e mais uma semana com um assunto que realmente está relacionado hoje com a pele, né? Então assim, é bom a gente observar, a doutora Gisele sempre está trazendo o melhor para vocês. Então vamos aí, curta o nosso vídeo, né? O nosso programa, compartilhe, né? Faça sua inscrição no nosso canal, né? Tá crescendo o nosso canal, tão gostoso isso. Colocar as dúvidas. Né? A gente poder estar respondendo. Pode, lá no Instagram também da Rádio Mídia On. Muitas pessoas estão mandando dúvidas, que querem realmente esclarecer alguma situação, algum problema. E aí a gente traz aqui pro nosso programa, gente. Isso é muito gostoso, né? É uma interação entre a gente e quem está nos assistindo, né? E muito importante também esse tipo de pessoas que têm esse tipo de reação. Por exemplo, essa minha amiga que trabalha comigo, é sempre usar um protetor solar físico, né? Não evitar protetor solar químico, usar mais o físico. Com cor acaba fazendo um efeito maior, né, de proteção. Usar chapéu, usar roupas de manga comprida, às vezes até luvas, né, que fazem essa proteção física também, que pode auxiliar a evitar a doença. E é um desafio, né? É um desafio para quem realmente aprender a conviver com tudo isso, né? Que não é fácil. Exato. Né? Muito bem. Doutora Gisele, que você tenha assim, uma boa noite. Para todos nós, gente, ó, um grande beijo, bom cafezinho para vocês, viu? Obrigada, Eduardo. É o Café do Eduardo. Onde as pessoas podem te encontrar? Gente, @dr_Gisele Barbosa. Eu também agora tenho um canal no YouTube, Gisele Barbosa da Silva 3030. E eu vou aguardar vocês para estarem também colocando dúvidas com relação aos vídeos que eu vou estar postando. E podem também mandar as perguntas na rádio, no nosso programa. Pode ficar à vontade. Se você tem, né, realmente aí, observa alguma coisa com a sua pele, tem alguma dúvida, a doutora Gisele atende aqui em Atibaia também. Agende uma consulta, entre em contato. Vale a pena, né, gente? A gente Posso passar o telefone? Claro que pode. 11 91 488 0344. Estou aguardando você. Muito bem. E compartilhe o nosso vídeo para as pessoas tirarem dúvida. É isso mesmo. Um grande beijo. Boa noite. Tchau. Muito bem. Então isso é sempre importante, né? A gente ter esse olhar, né, para o outro e para a gente mesmo, né? De perceber aí o que precisa ser cuidado e cuidado com carinho, tá bom? E ele já está aqui no nosso estúdio, o Renato Russomano, que hoje vai bater um papo super gostoso, né? Esse menino que era sonhador e hoje é um publicitário que realiza um trabalho tão bonito. Então já aqui um bate-papo com ele. E ele já está aqui hoje, o nosso convidado muito especial, o Renato Russomano, com esse tema lindo para a gente poder partilhar um pouquinho, conversar um pouquinho do sonhador ao empreendedor. Você que está nos acompanhando, todo mundo realmente que conquistou, que conquista as coisas na sua vida, os objetivos na sua vida, é um sonhador. E todo empreendedor é um sonhador. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho, outro lado do Renato Russomano. Boa noite, Renato. Oi, boa noite, Ana. Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui novamente. Novamente, né? E dessa vez do lado de lá. Exatamente, né? Às vezes eu tô de um lado, tô do outro. Isso, cedo. E vamos conversar um pouquinho, né? Renato, criatividade te define? Olha, eu acho que sim, viu? Você sabe que criatividade é uma coisa que todo ser humano tem. As pessoas têm mania de falar assim, eu não sou uma pessoa criativa. Todo mundo é verdade, criativo. né? Todo mundo.
Só que cada um tem um foco diferente da sua criatividade. Sim. Então, nascer criativo é um dom do ser humano já, é um dom normal. Só que poucos usam isso ao seu favor. Então, a minha parte sempre foi usada ao meu favor. Eu sempre fui um cara muito criativo, eu sempre gostei de inventar coisas, né? Então, desde moleque, eu gostava de eu mesmo decorar meu quarto. E eu colocava coisas diferentes. Às vezes nem minha mãe participava e eu ficava inventando. A gente é daquela época de pôster, né? Nossa, maravilhoso. Eu lembro, eu colocava os posters Não, aí com Jackson. eu tinha um da banda Kiss, Olha isso. que foi quando o Kiss veio pro Rock in Rio primeiro. Eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu recortei até de jornal. Os nossos quartos eram assim, X Isso é maravilhoso. coisa. E aí eu já usava esse lado criativo. E isso você vai trazendo em si. Aí você tem a criatividade com os amigos, você tem nas suas atitudes, nos ambientes que você tá. E aí você vai levando isso pro seu dia a dia e leva depois pro trabalho. E como é importante, né? Você falando da criatividade lá desde menino. Sim. E como que isso foi te acompanhando. E aí a gente entra nos dias de hoje, né? Essa paixão pela publicidade, pelo marketing. Como que começou tudo isso na sua vida? Bom, vamos voltar um pouquinho, né? Isso, vamos Voltar no voltar. tempo, né? Vamos fazer aquele volta para o passado, Desvolta. não é para o futuro. Eu comecei sendo desenhista, né? Eu sempre gostei muito de desenhar. Então, desde criança, toda criança gosta de desenhar, Sim. na verdade. Só que eu fiquei investindo um pouquinho mais, né? Então eu ficava desenhando o dia inteiro e comecei a querer caprichar. Na época, tinha um cara que se chamava, eu sou velho, né? Isso é coisa de velho. Isso é quem lembrar vai entregar a idade. Daniel Azulay. O Daniel Azulay, ele tinha um programa na Bandeirantes, não lembro, que ele ensinava a desenhar. Acho que era cultura, não era? Manchete, ó, sou pra produção, sou Mais velha que a gente. mais velha que não é nada, hein? Não é nada, é que ela tem memória boas. E assistindo o Daniel Azulay, ele ensinava a desenhar. E eu lembro, eu ficava na casa da minha avó, assistindo televisão, porque você vai pra escola, essa época que você é pequenininho, você vai pra escola, depois você fica ali, como meus pais sempre trabalharam, tanto meu pai como minha mãe. Então a gente geralmente ia pra casa da avó e ficava lá passando aquele tempo onde a gente não tava na aula, né? E ali eu ligava o Daniel Azulay e ficava desenhando. Ai, que legal. Desenhando. E comecei a brincar com isso. E aí eu comecei a investir no desenho e comecei a desenhar muito. Então, meu hobby era desenhar. Que já vinha com a criatividade. Isso, exatamente. E bora pro desenho. E eu já usava isso. E assim, criatividade e sonho, né? Que nem a gente fala do sonhador ou empreendedor, né? Eu sempre fui muito sonhador. Então eu tenho uma imaginação assim muito fértil. Que legal, Renato. E aí eu conseguia enxergar as coisas e começava a desenhar. E eu nunca conseguia desenhar o natural. Eu não era um desenhista de olhar pra você e te desenhar. Tá. Eu não conseguia fazer isso. Você criava. Eu criava coisas E novas. falando em criar, você não pode abrir pra mim porque eu não consigo? Vamos criar, Né, porque só isso aqui faz parte, não é um pote de do azeitona. programa. E eu vou passar meu dedo. Eduardo, mas Eduardo apertou. E aí não tem, Mas olha, entendeu? o Eduardo é bem maior que eu. E eu tô percebendo que ele é mais forte do que eu. Com certeza, né, Nilton? O Eduardo, o café do Eduardo hoje deu uma travadinha. Caramba, Você Eduardo. nos acompanhando, tá vendo? Quando a gente faz o programa com pessoas que são amigos, Vocês a gente estão mostrando a minha careta. eles não se importam de abrir a garrafa pra gente. É que a garrafa é Meu própria. Deus, ô Eduardo, eu vou te contar, tem um alicate aí, ô produção? Você que está nos acompanhando aqui no nosso canal, no Talk Coffee hoje, nós estamos com o Renato Russomano. E olha que legal, gente, né? A gente falando um pouquinho dessa criatividade, da inspiração e desse sonho que todo empreendedor deve ter. Então você curta o nosso canal, multiplique essa informação, multiplique coisas boas, multiplique para as pessoas realmente, para elas pensarem um pouquinho. Será que onde eu estou realmente, eu faço a diferença? Sim, você faz a diferença no seu trabalho, na sua vida, com a sua inspiração e com a sua criatividade. Então, manda o seu WhatsApp aqui para a rádio 914851246. Conseguiu, Renato?
Não, graças a Deus, eu até rezei muito, porque se eu não abrisse, isso ia ser a maior vergonha da minha vida. Tá a sua criatividade. Não, testou e deu Então certo. agora eu vou tomar um cafezinho. É que eu sou da geração antiga, eu consigo abrir uma garrafa. Se fosse a nova, é capaz de chamar-se um técnico para abrir. Chamar o bombeiro. Exato, pode ser um bombeiro para abrir. Bom, e aí eu comecei a desenhar. Desenhava aqui, desenhava lá e comecei a me dedicar muito a isso. Entre os meus amigos, eu comecei a dar desenho de presente para eles. Que bonito. Então eu desenhava, dava de presente para os amigos. Comecei a desenhar para roupa. E aí vem a parte do empreendedorismo, né? Eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Eu nunca tive mesada, meu pai era contra mesada, que meu pai falava que mesada era salário de vagabundo, né? Ele falava isso muito claramente para mim. E eu também não dou mesada para os meus filhos. Eu nunca tive mesada também. Nunca. E eu queria ter dinheiro, né? Eu nunca fui de família rica, também nunca fui de família muito que sofreu economicamente, mas a gente tinha um teto, tinha comida, que meu pai falava que casa, comida, roupa lavada, isso tudo não ia faltar, e saúde não ia faltar. Sacrifício sua vida, né? Exatamente. Então eu não tinha dinheiro, eu tinha amigos de famílias muito mais ricas que a minha, e para acompanhar eles eu precisava trabalhar. E aí eu comecei a fazer o meu próprio trabalho, comecei a desenhar estampa de camiseta. Olha, né? Tem até o Paulinho Brígida, um cara daqui de Atibaia, ele abriu uma loja que chamava 50 to 50. Tá. Era no início das surf shops, quando isso começou a pegar muito no Brasil. E ele montou uma de skate. Ele era skatista, né? E ele me chamou para fazer as estampas das camisetas dele. E eu comecei a fazer isso. Então, já foi um trabalho que eu já vim fazendo, adquirindo. Depois fui para São Paulo estudar, enfim. Aí eu comecei a ir para uma parte mais teórica de desenho. Tá. E no final eu acabei me tornando publicitário, né? Que aí já tem uma Você vê outra que parte. bacana, né? É isso que a gente também fala muito pro jovem, né? A importância da gente realmente ir atrás, né, de uma profissão de acordo com aquilo que você já tem uma habilidade, daquilo que você gosta. Porque assim, é muito ruim você estar numa profissão daquilo que você realmente não tem essa habilidade, que você não gosta. Isso tem que ser paixão, né? Sabe que eu sempre falei para minha equipe de colaboradores que se um dia eles acordarem e falarem que saco, eu tenho que ir trabalhar, sai do trabalho, já era. muda, já era, já foi. Não é legal. Não. Então tudo que você tem que fazer com amor. Então eu sou um cara que eu me dedico mais do que 100%, porque 100% todo mundo tem que se dedicar. Isso é uma coisa óbvia. Você vai destacar se você passar do 100%. Fazer o diferencial. Exatamente, e fazer o inesperado. O esperado é a sua obrigação. Você É o tem que básico, fazer o né? inesperado, né? E eu acho que você tem que se dedicar ao que você gosta para tentar sobreviver com o que você gosta. Enfim, você vai ter uma vida mais saudável, você vai prosperar mais no seu trabalho. Nós não estamos falando em riqueza material, Não. porque isso aí é... Propósito, né? É o seu propósito diário. Sim, Aquilo que realmente você tem que vivenciar. é a sua vida, Né? Porque é aí que a gente vê muita gente frustrada, muita gente mal-humorada, muita gente que não tá bem aonde está. Então assim, nossa, isso vai causando tantos problemas para a pessoa. Claro. Então assim, como é bom você fazer aquilo que você gosta. E falando em fazer aquilo que você gosta, os desafios hoje do mercado, esse mercado que você ocupa, né? Hoje você é bem atuante, né? Com essa parte comercial, essa parte do marketing, da publicidade, da sua empresa, das pessoas que você conhece, os empresários que você tem contato. Quais são os desafios hoje desse mercado, Renato? Ó, a gente está com um desafio muito grande que é essa mudança tecnológica, né? Você sabe que nós vamos entrar numa mudança quântica agora, que é uma coisa que vai ser meio assustadora até para o mundo, porque em 5 anos nós vamos crescer 100. Vai ser uma coisa até Bom, né? muito assustadora. A partir desse ano para o ano que vem, nós vamos dar um boom, que é a tecnologia quântica. O computador quântico já está surgindo e logo logo ele vai estar em todos os lugares. E isso é uma coisa que assusta um pouco. Eu, por exemplo, eu venho de uma geração que ela vem do analógico para o digital. Da datilografia. Quem é que lembra da datilografia? Eu dei aula de datilografia.
Eu tive aula, então você tá mais velho que eu, hein? Porque eu tive aula, hein, Ana? Eu não dei aula. Você deu aula de datilografia. Gente, essa geração nem sabe o que é isso. Não sabe. Mas assim, é bom, né? Porque tem gente que tecla. É. Você sabe que eu tinha uma líder, eu não chamo de chefe porque eu chamo de líder, né? Que tem uma diferença, né? O chefe é aquele que manda e o líder, ele te Que ensina. vamos junto, né? E eu tinha uma grande líder, ela chamava Patrícia, eu trabalhava numa multinacional, ela conversava comigo, olhando para mim e digitando outra coisa. E um dia eu conversei com ela, eu falei, não, você tá de brincadeira, você não tá digitando, você tá mentindo para mim. Ela falou, não, eu tô digitando. Aí eu olhava no monitor dela, ela tava digitando outro assunto. Ela tava respondendo um e-mail Demais. e conversando comigo sobre outra coisa. E ela... Quem? A datilografia. Também. Deve ser. Não lembro se ela fazia... Tinha. Mas ela tinha todos os dedos ali, não catava milho, né? Diferente, né? E assim, como a gente vem de uma era analógica e vai para digital, essas mudanças foram gradativas, né? Foram devagarinho, foi acontecendo e a gente foi se adaptando, porque nós somos velhos, mas não somos um pouco jovens ainda de cabeça, porque a gente passou nessa transição. Tem a nova geração que nasceu já nessa era digital. Quem nasceu na era digital é uma coisa super normal para eles. A IA, entendeu? Então, para eles vivem com isso. A vida deles, se tirar isso, não existe. Não teve essa transição que nós tivemos que sofrer muito, já teve, né? A gente é da época, da datilografia, depois o computador, o disquete, né? Quantos disquetes que eram. Você sabe que aconteceu uma coisa interessante semana passada? É bem interessante. Fui tomar um café com o Eduardo. Fui tomar um café com o Eduardo. Num lugar aqui em Atibaia, e tinha um casal, achei lindo, um casal de idosos. Eles estavam com um jornal físico, na mesinha, lendo. E cada um com uma parte do jornal, e eles conversavam e mostravam a reportagem um para o outro e iam dialogando com aquele jornal físico. Gente, nos dias de hoje, isso é lindo demais. Não, e é fantástico, porque isso é interação, né? Lindo. Aí eu tive que levantar, ir lá e parabenizá-los. Eles ficaram tão emocionados. Aí a senhorinha falou assim, você foi a única desse lugar que percebeu isso. Eu falei assim, mas isso é uma coisa linda de ver nos dias de hoje. Ela falou assim, eu acho que o meu marido é o único no mundo que ainda assina jornal. Ela falou, realmente, né? Hoje a gente não tem esse costume mais de ver. Mas que coisa linda. Daquela pessoa realmente ir dialogando, Renato. E se você perceber, as pessoas não sabem mais escrever. Não sabem escrever, porque ninguém escreve. Ninguém escreve. Nós estávamos numa geração, nós somos, né, de uma geração onde a gente escrevia carta. Hoje eu fui na minha caixa de correio, peguei um bolo de envelope. Aí o que vem? Tem conta, multa, cartão de crédito, propaganda. Você não recebe carta. Não. Porque ninguém escreve. Aí você vai receber um e-mail. O e-mail não tem um carinho. Não tem ou uma mensagem de WhatsApp que as pessoas ficam mandando um coraçãozinho e tal. Mas isso perdeu um pouquinho a essência, né? Perdeu, porque até mesmo as figurinhas de WhatsApp são substituídas por uma frase. Fica frio. Fica. Aí, em vez de escrever você, eles colocam VC. Então, eles perdem a grafia, né? Então, como a gente passa por todo esse um dos desafios processo, do mercado, né? Sim, nós temos uma grande vantagem, a gente consegue enxergar melhor o futuro. Por quê? Para a nova geração, eles não enxergam o futuro. Eles já estão no futuro. Nós não. Nós viemos do passado. Então, nós estamos vivenciando o futuro. Então, quando a gente olha e vê... desafiador, né? Quando a gente olha um foguete subindo para o espaço e aterrissando depois na Terra de ré, você vê uma coisa que não era possível. Eu tenho na minha casa um disco com a gravação do primeiro homem quando pisou na Lua. Olha. Isso foi em 1969. Eu tinha 1 ano de idade, eu tenho guardado lá, porque meu pai comprou na época e tal. Que era uma coisa assim que antigamente você esperava 50 anos para chegar no futuro. Hoje são 5 minutos. Os 50 anos virou 5 minutos. Por isso que eu falo que 5 anos vai virar 100. E é assustador. É muito assustador. É assustador. Mas é assustador para nós. Sim. Não é assustador para a nova geração, né? Então é assim, é uma coisa de você sonhar, né? Vivenciar
mas você, no final, você tem que idealizar. E acreditar. Exatamente. O bom empreendedor, você acredita que precisa realmente, para vivenciar a sua missão de bom empreendedor, precisa estar alinhado com o bom marketing? Precisa. É aquela tal história, quem não é visto não é lembrado? Não, isso é muito simples. Tá. É só você ver a Coca-Cola. Se o dia que a Coca-Cola parar de fazer publicidade, aí você fala assim, realmente não serve para nada. Porque todo mundo toma Coca-Cola, mas você tem que ser visto para ser lembrado, senão todo mundo te esquece. Então é assim, não é que o marketing é uma coisa forte, é o máximo numa empresa para um cara que é empreendedor, não. Mas o cara que ele vai empreender, ele vai montar uma empresa, ele vai montar um negócio, ele tem que pensar como que ele vai levar esse negócio até o seu consumidor. É verdade. Você sabe que tem 2 marketings, você tem o marketing externo, mas você tem o endomarketing, que é o marketing interno, que você precisa treinar a sua equipe. É uma das especialidades que eu procuro sempre estudar, é isso, o endomarketing, porque eu acho uma parte muito importante na empresa. Você ter um marketing interno para os seus funcionários conhecerem o produto que eles estão vendendo. Que interessante. Como é que você vai vender o seu café se a sua equipe não experimenta? Eu tomo. Se a sua equipe não toma o café, como é que ele vai vender o café? É verdade isso. Se ele não conhece como se faz um café. Então não adianta ele chegar e falar, compra esse café que o café é bom. Ele tem que saber a procedência, Tem como que é que sentir faz. aquilo que ele tá. Ele tem que estudar o café, como é que é um aroma, estudar vários aromas. Então isso se chama endomarketing. Nós estamos usando o café como exemplo, mas tem vários exemplos que você tem que seguir. Então toda empresa tem que ter um conhecimento interno de marketing do seu produto e externo para conseguir a venda. Então você tem o varejo e o institucional. O institucional você faz dentro da empresa, o varejo você vai jogar para fora. Então os dois são importantíssimos. Um empreendedor que não pensa nisso. E são detalhes que fazem também a diferença no dia a dia daquela empresa, daquela pessoa, daquele empreendedor. Né? E quando a gente fala isso, nós não estamos falando só de grandes empresas, a gente está falando também daquele pequeno empreendedor, que ele também tem que olhar aquele seu negócio, né? E acreditar com muita maestria tudo aquilo para poder realmente crescer. Né? E não só empreendedor, você também está falando do funcionário. De funcionar. Do profissional. O profissional que não faz marketing de si próprio, ele não cresce na empresa. Se ele quer crescer dentro da empresa, ele tem que fazer marketing para o seu líder. Se ele não fizer um marketing... Gente, é dica, hein? Se você não fizer um marketing pessoal seu, Não o seu vai. líder não vai te enxergar. Aí você fala assim, tem bem aquele caso. Você é aquele cara que se dedica à empresa, faz tudo certinho e sempre tá quieto no seu canto, nunca aparece em nada. Você sempre faz só o padrão. Aí vem um cara que ele faz a mesma coisa que você, só que fora isso, ele faz um marketing. Ele faz questão de todo mundo na empresa saber que ele fez algo diferente na empresa. Isso ele aparece mais pro líder da empresa. E aí ele consegue agregar, visto, né? subir degraus dentro da empresa. Então isso aí já é um marketing interno. Se você não divulgar o seu produto para quem está sentado do seu lado, essa pessoa pode ser um comprador em potencial e ela nunca vai saber que você está vendendo. Então, marketing é uma coisa que você faz o tempo todo. O tempo todo. Legal você tocar nesse assunto, porque isso vem de encontro com a importância da comunicação. Acredito que a comunicação seria um divisor de águas em relação a tudo isso, não é não? Sim, sim. A comunicação, ela faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Se você, pra gente casar, a gente tem que ter uma comunicação. É verdade. A gente faz marketing nosso para casar, porque nós fazemos uma propaganda nossa pra gente conquistar a pessoa que a gente ama. Então, a comunicação, ela é uma coisa que tem que existir o tempo todo na sua vida. A gente tem que colocar isso na cabeça de uma vez por todas. Aí você fala, poxa, mas eu sou tímido, eu sou uma pessoa que não sou de falar muito e tal. Isso não importa, você tem que comunicar de alguma maneira, você tem que passar para as pessoas as suas vontades,
as suas ambições, os seus projetos, e com isso você cresce tanto pessoalmente, né, como profissionalmente. A importância dessa expressão, né? Você tem que se expressar, você tem que realmente se comunicar com o outro. Porque hoje em dia tudo é uma comunicação. Claro. Se a gente olhar aqui, ó, o cenário está comunicando alguma coisa, nós aqui, o pessoal da produção, todo mundo se comunica por algo ou alguma coisa. Sim. Né? E o Como é nosso importante, né? único inimigo somos nós mesmos. É isso mesmo. A gente sabe disso. Perfeito. Não tem outro. Sim. Então, tem que olhar no espelho e falar assim: hoje eu vou ganhar de você de novo. Hoje é mais um dia. Então, terminou o dia, tá cansado. Por exemplo, eu sou um cara muito do dia, menos da noite. Tá. Né? Então, eu acordo muito cedo. Eu acordo 5:30 da manhã, vou fazer academia e assim, eu vou nessa pegada. Tá. Chega à noite, eu não quero saber de nada. À noite eu quero Você ficar se em casa. retira com você. Eu quero ficar em casa, eu fico lá mais tranquilo com a minha família. Eu acabo dormindo cedo, quando Sim. for 10 horas no máximo, O eu seu já tô ritmo, dormindo. Exatamente. Tá. Então, tudo isso eu faço como um desafio. Então, chega no final do dia, nem todo dia é ótimo. É óbvio, a gente enfrenta vários problemas Sim. no dia a dia de trabalho, pessoais, que a gente chega e fica meio esgotado no final do dia. Você tem que o quê? Dormir, descansar, e no outro dia você nem pensa no ontem. Você já acorda num novo dia, numa é nova importante. vida, né? E tudo isso você vai usar no seu trabalho profissional. Porque isso vai refletir de você. Ninguém quer ter uma equipe de pessoas derrotadas, pessoas que pensam para baixo. Existe aquele ditado até que eles falam que ande com 3 vencedores que você será o 4. Né? Não é para você simplesmente só andar com quem tá lá, eu vou fazer amizade só com o Pablo Marçal e não faço amizade com mais ninguém. É verdade. Né? O inventor do mundo, né? Ele criou o mundo. Sim. Mas não é isso que eu vou fazer. Mas eu tenho que andar com pessoas que pensem para frente. Pessoas que vejam o mundo de uma forma ou igual ou melhor que a minha. E é legal você falar isso, porque tudo isso está ligado também ao amor próprio, autoestima e tudo isso, né? Claro. Onde as pessoas também têm que se perceber, né? Claro. Contando, né, dentro dessa sua trajetória profissional, enfim, tem alguma coisa que você pode partilhar pra gente que marcou muito? Você fala assim, nossa, eu não esqueço desse projeto, dessa situação, enfim. Eu sei que tem várias, né? Mas tem alguma coisinha que você fala assim, nossa, isso ficou pra vida. Assim, tem muita coisa que a gente faz. Eu, por exemplo, eu no meu trabalho de marketing, eu me preocupo muito com o que eu estou oferecendo, sabe? Então, eu tenho muito valor nisso, não é qualquer produto que eu gosto de fazer. Então, dependendo do produto, eu não faço. Eu já neguei algumas propostas de trabalho porque não condizia com a minha pessoa, com a minha vida. Então, eu não usava... eu nunca gostei disso, de você vender algo ilusório, porque na publicidade, às vezes, não é que você é um mentiroso, você não vai ser mentiroso, mas eu vou valorizar tudo que o produto tem de bom. E nem sempre você precisa daquele produto. Sim. Mas eu vou falar para você que você precisa de uma xícara vermelha. Né? Eu vou te convencer a ter uma xícara vermelha. Então tem projetos assim que a gente não gosta de fazer e tem projetos que a gente gosta. Os projetos sociais são os que eu mais gosto de fazer. Ai, que lindo. Sabe? Eu tenho um trabalho assim na minha vida, eu sempre fui um cara que ajudei muito, gostei muito de ajudar. Tentei até me colocar na política para ajudar um pouco mais, mas percebi que eu ajudo mais fora da política do que dentro da política. Então, eu sempre tive esse trabalho social. E os trabalhos sociais são muito legais para mim. Eu trabalhei uma época para uma casa, uma instituição, né, que era lá perto de Araraquara. E era uma instituição muito bonita. Agora eu não estou... Porque você me pegou de surpresa nessa pergunta, eu não estou conseguindo lembrar o nome da instituição, que era de um dos jogadores que venceu a Copa do Mundo de 1994. Eu não estou lembrando também o nome do jogador. Bem. Mas eu fiz um projeto, e isso aí é coisa muito antiga, né? A cabeça da gente Sim, já não... claro.
E assim, era um trabalho social muito bonito que ele fazia com crianças carentes e ele tinha uma escola. Então, eu desenvolvi toda a plataforma dele de web, numa época que a internet não era como é agora. Lá atrás. Exatamente, era muito difícil nessa época. Você sabe que eu cheguei a trabalhar em jornal aqui, não em trabalhar para o jornal, eu mandava os meus anúncios para o jornal. E nessa época era tudo em disquete. E aí, os jornais de Atibaia, nessa época, ainda trabalhavam com laser filme. O que era o laser filme? Eles pegavam uma impressora laser, imprimiam o seu anúncio, e aí fazia num vegetal, um papel vegetal, e isso ia para impressão, montava a chapa e pronto. Só que assim, perdia a qualidade. Sim. Nossa, então a gente sofria muito com isso. Porque você fazia um anúncio, quando você ia olhar o jornal, não estava igual. Então a gente pensava à frente da tecnologia, né? Então esses projetos sociais me ajudam muito. Hoje eu também estou engajado num projeto social, né? Eu acho que assim, quando você fala o que mais marcou sua vida, o que mais está marcando minha vida é hoje. Que lindo. Porque o que eu estou fazendo hoje Você tá realizando. é um projeto que eu nunca fiz na minha vida. É algo que nunca apareceu e é uma coisa que eu, pela primeira vez na minha vida, eu estou vendendo algo maravilhoso para o ser humano, que é um projeto que envolve simplesmente o maior dos livros do mundo, que é a Bíblia. Então, é um projeto que envolve a Bíblia, é um projeto de um recorde digital que vai ser feito, vai ser executado em breve. O Brasil inteiro vai conhecer isso. É um projeto magnífico que eu acho que Deus colocou na minha mão e falou assim, olha, né? cara, você batalhou muito. Eu acho que ele pensou assim, você batalhou bastante, eu vou te dar um negócio bacana. Que legal. Quando apareceu, eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, mas será que isso vai, isso não vai? E aí, à medida que você vai se engajando no projeto, você vai conhecendo as pessoas, você vai falando sobre o projeto. E é bacana, porque essa história, né, é maravilhoso. É uma história que inclui tudo aquilo que a gente realmente, como ser humano, precisa. Né? E é maravilhoso porque... A inspiração, a força, os valores, tudo aquilo dentro da história sagrada, né? E não tem religião. É isso, né? Não tem cor, não tem sexo, não tem nada. Vem contemplar toda essa sua trajetória. Isso aí então... Que bacana. Você tá dizendo tudo, você falou tudo agora. Porque assim, é uma coisa que me emociona muito, é um projeto muito bonito que eu tô fazendo. Que bonito. Tá? Eu não falo porque ele ainda está num processo de construção. Não, ele já está em construção, ele já começou, mas ele ainda não é hora ainda de soltar, né? Tudo tem um time. Tem um spoiler aqui. Isso. Então, mas eu tô jogando uma dica, depois se você me convidar de novo. Claro! Aí eu falo tudo sobre o projeto. Que legal, bacana. Mas é algo que me toca muito, que eu gosto muito, e é algo que eu tenho orgulho de falar para os meus filhos, eu participei deste projeto. Que lindo isso. Eu tenho um filho de 22 anos, chama Matheus, na verdade eu tenho 4 filhos, né? Mas o Matheus, ele falou, nossa pai, você mexendo isso foi Deus que te entregou isso, né? Então é uma coisa que toca. Então eu gosto muito desse tipo de projeto. Não que os outros projetos não sejam importantes, claro que são. Não, mas tem coisa que marca. Em todos eu dedico muito a minha vida a eles. Eu dedico, que nem eu falei, não é 100%, é 300%, sei lá, 400, 500. Mas esse voltado a Deus mexeu comigo, mexe com o meu coração, mexe comigo. Eu estava até conversando, ontem mesmo, sexta-feira, eu tive uma reunião até 10 horas da noite lá em São Paulo, e na volta eu estava conversando com um autor, né, que é da equipe, ele chama Vandenberg Marques, e eu estava conversando com ele, e aí ele falou, Renato, você está preparado para o que vai acontecer? Eu falei, tô. Aí eu falei para ele, você vai chorar, né? Ele falou assim, não vou chorar, porque ele falou, Renato, isso aí é o nosso foco, né? Aí eu falei para ele, mas eu vou chorar.
Eu falei, eu vou chorar porque vai ser um momento muito marcante na minha vida. E acaba sendo, Renato, tudo aquilo que você vai construindo um legado, né? Acaba sendo aí parte do seu legado. E isso é importante, a gente se preocupar em deixar coisas boas. E isso bate em outra tecla também, que as pessoas falam muito de idade, né? A gente escuta muito a juventude falar hoje, se você tem 25 anos, você não ganhou 1 milhão, você tá acabado, você vai chegar lá. Olha, eu tenho 56 anos. Esse projeto tá vindo agora para minha vida. Então, não existe idade. Tem isso? Não tem. E quanto à vida, há realmente esse movimento e há projetos, há sonhos. Claro. Igual a claro. gente está falando. Que nem as pessoas falam assim, e aí, Renato, tá correndo muito? Eu falei, eu vou correr minha vida toda. Quando eu parar de correr, é porque eu morri. Tem gente perguntando, você não vai parar nunca? Foi só quando morrer. E olhe lá se eu vou parar lá em cima. Não sei. Exatamente. Não sabemos. Não sabemos. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Com tudo isso que você está vivenciando e que já vivenciou, quem te inspirou, Renato? Tem alguém assim que você, nossa, essa pessoa me inspirou ou me inspira? Ah, dentro de casa é meu pai. Seu pai. É, meu pai é... Poxa, me matou agora. Meu pai é tudo pra mim na minha vida, né? Meu pai, ele investiu muito em mim, ele sempre acreditou muito em mim, sabe? Eu brinco que quando eu cheguei pro meu pai e falei, eu quero ser desenhista, meu pai falou, tá bom. Pai, eu quero ser publicitário, tá bom. E ele investiu sempre em mim, então eu me inspiro muito nele. Meu pai sempre foi um cara muito puro, muito honesto. Meu pai nunca gostou de coisas erradas na vida. Meu pai levou muita bolada nas costas, levou muita rasteira no trabalho. Eu vi meu pai muito triste em casa, mas meu pai nunca deixou a peteca cair. Perdi ele cedo, eu tinha 22 anos quando meu pai se foi. Na verdade, meu pai faleceu com a idade que eu tenho hoje. Então eu vou ficar mais velho que meu pai, né? Esse ano eu fico mais velho que meu pai. E então ele é para mim uma inspiração. Se você perguntar inspiração profissional, eu tenho uma inspiração profissional que era um cara que se chamava Washington Oliveto. Sim. O Washington Oliveto para mim, Referência. olha, Pra foi o assim, da publicidade, do marketing, com referência. Não, mas para mim foi o maior publicitário do mundo. Não teve melhor que ele, né? E ele sempre me inspirou muito pelas palavras que ele falava, né? Até há pouco tempo eu assisti um documentário na HBO onde ele aparece, ele fala muito Muito inteligente, das né? campanhas dos anos 80, Sim. dos anos 90. Então, profissionalmente é um cara que me inspirou. E fora isso, eu acho que tem muita gente, né? Que se a gente for ficar citando, Tem muita sabe- gente pelo caminho, né? muito. Que vai realmente nos inspirando, vai deixando essa contribuição. E assim como você também hoje. Quantas pessoas que passam e que já passaram pelo seu caminho, que também você se tornou uma inspiração para outras pessoas, né? Então, a vida é essa troca constante, né? Entre as... E a gente não faz para isso. Não. É uma coisa meio sem querer, É né? uma troca mesmo. É né? bem bacana. Mas eu acho que é isso. É duas pessoas assim que, principalmente, que tiveram uma participação na minha vida. Uma muito mais do que a outra. O Washington Oliveto, eu conheci ele uma vez. Eu tive um contato com ele, né? Mas muito rápido. Ele acho que nem me viu direito, mas para mim marcou. Mas você sabe quem, né? Quem ele Para mim isso marcou muito. foi na sua vida. Legal. O Deneg... Renato, que dica ou quais dicas você poderia deixar para essa juventude que está começando agora, né? Essas pessoas que às vezes já começaram um bom tempo e que às vezes pelos percalços do caminho às vezes vão desanimando, né? Você que trabalha diretamente, né? Com pessoas, com empresas, enfim, com grupos. Quais dicas que você poderia deixar para essas pessoas que estão aí nos acompanhando, as pessoas que vão realmente depois assistir o nosso programa? Olha, eu acho que assim, eu tinha um amigo que andava de skate, né? O apelido dele era ET, ele chamava Marcos. Ele faleceu até o ano passado, mas ele falou um dia uma frase para mim que eu nunca esqueci, que a vida é que nem andar de skate. Você cai e levanta. Aí você cai de novo e levanta de novo. Aí você vai caindo e levantando. Então,
a dica que eu dou para quem está começando é não desanime. Porque o seu sonho, que nem nós falamos agora há pouco, só você pode destruir. Ninguém vai destruir o seu sonho. O seu sonho é seu. Isso é seu. E é muito grande isso em você. Então você tem que batalhar por ele. Primeiro, nunca se acomodar. Se falarem para você, desiste, você não consegue, você não vai chegar lá, esquece, ignora, continua, entendeu? Continua e use isso como um incentivo, porque ninguém vai te ajudar. Infelizmente, a gente vive num mundo, eu falo isso, eu tenho um garoto de 10 anos, meu filhinho menor, caçula, tem 10 anos, e eu falo para ele, filho, a vida não é fácil para ninguém, né? Porque ele volta às vezes falando da escola, né? Como é que foi? Ah, não, foi chato nisso, chato aquilo. Eu falei, a vida nem todo dia é legal. Tem dia que é ruim, tem dia que é bom. Você não pode desistir dos seus sonhos e continuar batalhando. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, estudar muito. O conhecimento não tem preço. Não tem preço. É o que fica, né? Não tem. É que vai com a gente. Não tem. Você conversar com alguém sobre um assunto qualquer, aqui nós estamos trocando conhecimento. Sim. Né? As pessoas que estão assistindo a gente é que elas não conseguem falar pra gente, porque senão eles iam dar conhecimento pra gente também. Uma troca. É uma troca. E isso é muito importante. Então, quando você adquire conhecimento, você não pode parar. O seu sonho não tem limite. Sabe? Nada é limitado para você. É só o seu limite, é Deus que vai decidir. E olhe lá, de repente o seu limite vai ser quando ele apertar o botãozinho e chegar o seu momento, que é a única certeza que nós temos na vida. Mas enquanto esse dia não chegar, você não pode ter limites. Então, acredite no seu sonho, acredite em você. Quando você tiver uma meta, vá com ela a fundo. Se ela não der certo dessa vez, tente outra vez. E aprender a lidar, isso eu sempre falo também, né? Até para os amigos, enfim, a lidar com a impermanência da vida, né? Às vezes a gente não aceita. Então, assim, como é importante a gente realmente lidar com aquilo, com a impermanência, com esse movimento que a vida te apresenta e, opa, vambora, Claro. né? Não vamos se revoltar. Sim. Não dá para brigar com a vida. E o empreendedor é isso. É isso. Porque o empreendedor não é um empresário de sucesso. Nem sempre ele vai fazer sucesso. E empreendedor quebra. Isso. Ele falha em empresa. Começa. Ele começa, ele monta outra. É. Sabe, empreendedor é aquele cara, por exemplo, assim, eu tenho um sério problema. Não fala pra mim que você quer montar um negócio que eu já começo a falar, tá bom, tô dentro. Então, isso é até um problema, né? Porque Você abraça Não, a você causa. acaba abraçando muita coisa, depois você fala, minha vida tá ficando uma loucura, né? Mas eu acho que você tem que ter um sonho, esse sonho ser concretizado, mas para isso você tem que ter bagagem. Se você não tiver bagagem, se você não tiver conhecimento, você não vai chegar a lugar nenhum. Outro dia eu fiz uma palestra para os alunos do José Alvim. E eu adoro fazer palestra para a molecada, porque eu acho fantástico. Eu gosto muito de falar com a molecada. Porque a juventude é assim, você não escuta o que seu pai fala, o que sua mãe fala, mas você escuta o que outra pessoa fala. Então eu adoro falar para eles que eu vejo que eles estão me escutando. E eu falo para eles que eu estou falando exatamente o que os pais deles falam. Sim. Só que eles não estão escutando quando o pai está falando. Eu falei, então, escutem quando eu falo, né? E eu acho legal que eu falo para eles, olha, vocês vão empreender. E eles foram lá na associação comercial para conhecer, para ver como é que era. E eu falei para eles, olha, não deixe o sonho de vocês morrer nunca. Eu falei, porque eu estive aonde vocês estão, porque eu estudei no José Alvim. Olha, que bacana. Eu estudei lá, estudei no Major, eu só estudei em colégio público em Atibaia. Fui fazer um colégio particular quando eu fui para São Paulo estudar desenho, aí eu já estava em outro passo. Né? Sim, mas aqui era tudo colégio público, e eu falei para eles, ninguém me ajudou. Eu não tive nada de mão beijada, tudo eu tive que batalhar. Eu falei, então, estudem, cresçam profissionalmente e corram atrás do sonho. E assim, quem corre atrás vai conquistar. Pode não ser hoje, não desanime. Pode não ser amanhã, não desanime. Mas pode ser depois da manhã.
Muito bom. Gente, que delícia, né? Essa noite aí, nessa quarta-feira, conversando com Renato Russomano. E olha quantas dicas para a vida que realmente você pode estar aí multiplicando para as pessoas. Então, curta o nosso canal, né? Comente aí o que você está realmente achando. Você, né? Como um empreendedor, um funcionário, alguém realmente que acredita na vida, no seu sonho, na sua capacidade sempre de transformar. E a gente consegue transformar sempre. Um prazer, Renato, te receber aqui no nosso Talk Coffee nessa quarta-feira, né, no nosso programa. Gratidão mesmo pela sua presença, viu? Que você realmente pôde estar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda aí é bem movimentada, mas você encontrou aí um lugarzinho, né, no seu horário, no seu dia, para você vir aqui nesse nosso programa. Tá certo? Já que eu falei que meu pai era um exemplo, ele falava assim pra mim: quem não tem tempo sempre tem tempo. É, bem por aí. Então, quando você precisa pedir alguma coisa pra alguém, até vou olhar pra câmera pra falar, ó, pede pra quem não tem tempo. Se você pedir pra quem tem tempo, ele não vai te ajudar. Ele vai falar que não deu tempo. E se você pedir pra quem tá com a vida muito atarefada, ele vai arrumar um minutinho Por aí. pra fazer algo por você. Porque o tempo a gente que faz, né? Exatamente. Perfeito. E assim, eu agradeço assim imensamente de estar aqui, adoro você, adoro o programa, adoro a rádio, tá? Adoro a Que bom equipe mesmo. técnica aqui, o pessoal, que eu gosto muito de vocês aqui. Gostaria de estar mais aqui, mas que nem você falou, a agenda da gente fica um pouco Fica apertadinho, complicada, né? né? E aí você tem que conciliar trabalho, família, E aí a vai. sua vida É, pessoal. A gente tem enfim. muitas utilidades, muitos papéis. E você disse que aqui no nosso programa é a primeira vez que você está assim, né? Comentando sobre o novo, participando de um programa do outro lado. Isso é muito bacana, mas não acabou, Renato. Tá. Não acabou porque agora a gente tem uma parte do nosso programa que você não sabia. Não. Não, é Renato Surpresa. pelo Renato. Então vamos lá, preparado para responder? Sempre. Então vamos. Já vou te falar, nasci preparado, vai, vamos lá, vai. Ah, então desculpa. Aí, Vamos ó. lá, nasceu preparado. Uma lembrança inesquecível da sua infância. Da minha infância. Da minha infância, eu tenho uma lembrança maravilhosa do meu avô. Nós tínhamos um sítio na Boa Vista, né? E eu falava muito pro meu avô que eu queria ter uma casa de índio, né? E meu avô fez para mim uma cabana com lençol e bambu. Eu tô vendo isso agora, eu falo, eu enxergo. Isso, assim, é uma memória para mim maravilhosa, que é eu no sítio do meu avô. Ele chamava Alcino, pai da minha mãe, né? Pescador, ele que me ensinou a fazer estilingue, me ensinou a subir em árvore, montar arapuca, mas eu não conseguia caçar o passarinho porque eu tinha dó. Mas eu montava arapuca, enfim. Eu tenho uma lembrança muito grande desse meu avô Alcino com um sítio na Boa Vista, ao lado do sítio do Silvio Caldas. Legal. Lembro direitinho disso. Um amigo de jornada. Um amigo de jornada. Jornada passada, de sempre. Como Você sabe que amigo a gente tem vários, né? Esses dias eu escutei um cara falar num vídeo que tem o amigo telescópio, né? Que é o amigo que consegue enxergar o que ninguém enxerga em você. bonito. É o cara que sempre fala assim, não, eu acredito Então em pode você. ter um amigo telescópio. Você tem? Eu tenho um amigo telescópio que é o Marcelo, mais conhecido como Bonguinha, Tá. tá? É um cara muito bacana na minha vida e ele sempre me incentivou muito. Ele sempre falou assim, não, Renato, poxa, você é um cara, acredita em você, vai, não desiste não. Então ele é um amigo que eu tenho ele desde a infância, a gente não se encontra muito, Mas tá lá, né? mas ele sempre tá lá, Que legal. né? Bacana. Um sonho, Renato, que você gostaria de realizar um dia? Um sonho. Puxa, sonhos são tantos, né? São tantos sonhos. Eu tinha sonho de plantar árvore, já plantei. Eu não escrevo livro porque dizem que quando o homem tem um filho, escreve um livro e planta uma árvore, ele morre, né? Então eu tô segurando essa. Eu escrevi livro, eu acho que eu não vou escrever, não. Semente. Olha, um sonho... É difícil eu ter um sonho que eu já não tenha realizado, tá? Eu sou um cara muito realizado na minha vida, né?
Mas um sonho, Renato, você quer realizar. Poxa, olha, eu quero realizar um projeto que eu seja conhecido profissionalmente no Brasil inteiro. Muito bem, E eu falo esse sonho porque eu estou na batalha dele hoje. legal. Uma realização. Uma Já realização conseguiu. Isso. que já aconteceu Aconteceu. a meus filhos. Seus filhos. Meus filhos para mim são tudo. E aí os meus 2 enteados também, que para mim são meus filhos. Então são 3 homens já e um hominho, né? Ai, que legal. É um hominho, mas isso aí é a minha realização. Uma propaganda ideal. A propaganda ideal é aquela que você mexe com o sonho da pessoa. Bem, Você sabe que esses dias, eu vi uma campanha, 2 campanhas publicitárias. Uma de carro e outra de uma caneta. Que eu até falei, obrigado Deus por ter iluminado a publicidade novamente, porque ela se matou durante um tempo aí. Eu acho que a publicidade ficou muito morta, ficou pegando muita coisa pronta e ela voltou a criar. ai, que legal. E eu acho que a publicidade tem que mexer com o sonho da pessoa. Quando você mexe com o sonho dela, você vende o produto para ela. Uma saudade. Saudade? Ah, saudade eu tenho dos meus pais. Não tem como a gente curar essa ferida. Isso aí é uma ferida eterna. Quem não tem mais os pais sabe o que eu tô falando, né? Esses dias tinha uma pessoa, porque meu pai, brigando, porque meu pai faz isso. Eu falei para ele, não reclame, porque eu adoraria estar brigando com meu pai. E eu não tô mais. Então, para mim, essa saudade é deles. Né? Muito bem. O que o Renato de hoje falaria pro Renato do passado? Calma que vai dar tudo certo. Muito. E está dando tudo certo. Eu falaria porque a gente tem momentos na nossa vida que a gente dá uma agonia, que você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado, sabe? E você batalha e as coisas às vezes não acontecem do jeito que você quer e você começa a perder a paciência. Então eu chegaria, se eu voltasse no tempo, eu já até pensei nisso, né? Se eu tivesse uma máquina do tempo e eu voltasse, eu queria ir lá na Praça da Matriz, nos anos 80, e a hora que o Renato tivesse ali sentadinho com os amigos dele, eu ia chegar, vem aqui, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não fique estressado e toca a vida. Eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje, nada. Tudo eu acho que teve o seu momento, sabe? Então, não adianta você falar assim, se eu voltasse no tempo eu faria diferente. Não, eu faria igual. Sim. Eu faria igual porque eu sou o Renato hoje por causa do meu passado. Aconteceu como tinha que acontecer. E se eu sou o que eu sou hoje, Pronto. é por causa do que eu já Que vivi. lindo. Muito bem. Onde as pessoas podem te encontrar, Renato? Bom, é o seguinte, eu tenho a agência Coap, né? Que é a minha queridinha, né? A agência Coap, ela tá ali na Jerônimo de Camargo, número 900, tá? A gente está com um escritório super bacana lá. Eu atendo muito no cliente. Dificilmente o cliente vai até a agência, mas se precisar ir lá, eu só atendo com hora marcada. Nós não temos uma estrutura para você chegar e já entrar na empresa, né? Primeiro que eu viajo muito devido ao meu projeto, eu não paro muito em Atibaia, então é uma coisa que às vezes eu não estou lá, mas pode me encontrar no quap.com.br. Quap é qualidade em publicidade, então é QUAIP.com.br. Lá você tem o nosso site, a gente apresenta um pouquinho do nosso trabalho, uma pincelada do que a gente é capaz de fazer, né? É isso mesmo. A minha gratidão. Aqui tem uma lembrancinha para você nos seus momentos que de delícia. criação. Claro. Seu cafezinho. E eu sou um cafezeiro. Então, convidar o próprio Renato para aquele momento, né? De inspiração, você com você, né? Exatamente. Continuar criando. Gratidão pela sua presença. Gratidão minha, Tá? minha querida. Por essa noite aí gostosa, de você partilhar tanta coisa bacana para as pessoas e que realmente a vida aí multiplique cada vez mais com muita sabedoria o teu caminho. Claro. Bom? Eu espero que Bem, eu tenha passado pelo menos um pouquinho, né, de energia positiva para todo mundo. isso, viu? Valeu. Pensar, não desista do sonho. É isso mesmo. Muito bem, você que está nos acompanhando, já ela já está aqui, a Dani Lins, que vem aí com aquele quadro do Papo Íntimo.
É hora de uma conversa sem tabu, sem preconceito e sem vergonha. Agora, Papo Íntimo com Dani Lins. Que delícia de programa nessa quarta-feira, metadinha aí da sua semana. E quanta coisa boa, né? Que você está ouvindo, partilhando, participando. Então agora, gente, ela já está aqui, né? Nossa consultora de sexualidade, a Dani Lins. E nós abrimos, né, no Instagram da rádio para você colocar a sua dúvida. E olha, gente, gratidão mesmo, porque assim, a gente vê o quanto esse programa está chegando aí para mais pessoas. E as pessoas estão enviando as suas dúvidas, então eu quero agradecer você que enviou a sua dúvida, que hoje nós vamos aí responder. Você que está acompanhando o nosso programa, você pode também enviar qualquer tipo de dúvida que você tenha, viu? Não tem problema, a sua identidade não vai ser aí revelada, você pode mandar a sua dúvida pra gente. Se não quer mandar lá no Instagram, pode mandar aqui pro WhatsApp da rádio, o 914851246. É importante a gente perceber que essa parte que nós temos agora no nosso programa, falar de sexualidade, é falar também da nossa parte integral da nossa vida, porque a sexualidade faz parte da nossa vida e muitas dúvidas nós temos aí. Então, boa noite, Dani Lins. Boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo. Espero que estejam todos bem e preparados, porque hoje nós vamos tirar algumas dúvidas muito bacanas que vieram na caixinha de perguntas. Muito legal essa participação, né? Não, é muito legal quando vocês interagem com a gente, porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou falar sobre tal assunto, mas não é isso que vocês querem ouvir, vocês querem outras informações. Então é importante que vocês participem e mandem as suas dúvidas pra gente, para que a gente possa conduzir o papo íntimo da melhor forma para vocês. É isso mesmo, então vamos de papo íntimo, tá bom? Dani, chegou aqui pra gente a seguinte dúvida, tá? Até que idade o homem é considerado fértil? Então, diferente da mulher que tem uma vida fértil dos 13 aos 45, 47 anos, o homem é fértil a vida toda. Ele nunca para de produzir espermatozoides. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve falar, viu, assim, nossa, mas um senhor com 80 anos teve filho. Sim, porque ele vai sempre produzir o espermatozoide. Nós é que nascemos com uma cota de óvulos que vão sendo utilizados durante a nossa vida. Mas os homens, eles produzem espermatozoides da sua adolescência até o final da vida. Claro que vai mudando, né? Conforme a idade, a quantidade, etc. Mas ele é fértil até a sua saúde, enfim, sexual, enfim, mas ele é fértil ainda. Exatamente. Interessante isso, né? Então você, né, que nos mandou aí essa dúvida, respondido aqui no Papo Íntimo. Outra dúvida que apareceu, e isso também eu acho que é bem importante colocar, e que às vezes as pessoas não sabem, né? Anticoncepcional diminui o desejo, Dani? O anticoncepcional, ele, em algumas fórmulas dele, realmente eles diminuem um pouco a libido. Porque ele trabalha limitando a produção hormonal no nosso corpo para evitar que o óvulo amadureça e a gente engravide. Então ele vai dar uma limitada, mas não é nada assim, nossa, vou tomar anticoncepcional, perdi a libido, não vou mais ter vontade de fazer sexo, de forma alguma. Mas ele dá uma diminuída assim, bem de leve, mas dá. E às vezes até pode conversar com o médico, né, sobre isso. Sim, e é importante isso, né, porque muitas vezes a gente começa a tomar anticoncepcional por conta própria. E isso tá errado. O ideal é que a gente procure um ginecologista de confiança, converse, explique, e o médico vai ver qual anticoncepcional vai se adaptar melhor a você. Às vezes é o anticoncepcional via oral, às vezes é o anticoncepcional injetável. Existem hoje os anticoncepcionais que você coloca por baixo da pele. Sim.
né? Tem o DIU. Então, tudo isso a gente precisa conversar com o médico para analisar qual é a melhor opção para nós. Porque cada mulher é uma mulher. Exatamente, cada corpo é corpo, e cada um responde de uma forma, né? Porque tem muito disso, né? A vizinha toma, a irmã toma, a amiga toma. Ai, foi bom pra ela, vai ser bom pra mim. Exato. E nem sempre aquilo que é bom pro outro é bom pra você. Aí a gente vai cair naquela coisa, né? O automedicar-se em qualquer situação. Não faça. Procure sempre um especialista para não ter problemas depois. Perfeito. Muito bem. Outra dúvida que chegou aqui, e essa dúvida eu acredito que é aí de muita gente, né? Prazer anal no homem significa homossexualismo? Não. Não. Vou explicar por quê. Tomar um cafezinho depois dessa? É bom. Depois dessa é bom tomar um café. Vamos tomar um café, porque é um assunto polêmico, né? Hoje é a xícara vermelha. Isso aí. Vai dar Quente, né? Porque o que acontece? O homem, a próstata do homem é extremamente sensível. E quando existe estímulo nessa região da próstata, tá, gente? Quando a gente pensa, a próstata, ela fica aqui logo no comecinho, né, da região anal masculina. E quando ela é estimulada, ela traz prazer ao homem. Porque toda a musculatura do nosso assoalho pélvico, né, toda a musculatura da nossa região íntima, ela é interligada. Então, quando você estimula a próstata, você está automaticamente enviando estímulos para o pênis. Então, existe sim essa sensação gostosa. Mas a gente associa prazer anal ao homossexualismo, em virtude de tudo que a gente conhece, mas não significa que o homem, quando ele tem prazer com essa região estimulada, que ele seja homossexual. Eu acho que a gente precisa, é um grande tabu que precisa ser desmistificado, né? Porque muitas vezes a estimulação da próstata vai fazer bastante diferença na ereção do homem. Olha que interessante. Mas isso é outro papo, porque é assim, é muito complexo. E além de ser, ele é uma coisa não complexa, complexa biologicamente falando. Mas aqui, ó. A cabeça, né? Até você entender que focinho de porco não é tomate. Mas até essa questão difícil, mesmo, né? As pessoas têm que estar muito assim, acho que evoluídas, né? Sim, tem que estar disponível, tem que estar aberta para poder entender essas. Não significa que você precisa gostar, não significa que você precisa fazer, não tem nada a ver. A gente aqui tá tirando uma dúvida falando do biológico. E outra coisa, biologicamente, que as pessoas têm, né? Que muitas vezes tiveram a coragem de perguntar, né? Porque às vezes fala assim, será que é, não é? Enfim, né? Que eu faço. Tiveram a coragem de perguntar e a gente tá respondendo. Então, assim, tudo aqui é para informação, né? Então, você que está nos acompanhando, isso é uma informação também. Então, como isso é importante, a gente está esclarecendo. E aí a gente volta, né? A mente. Como a gente tem que ser aberto também para as coisas e enxergar que o nosso corpo, né? Que é aí uma sintonia integral, né? O nosso corpo, alma e mente, enfim, como é importante também a gente se perceber e perceber o outro, né? Exatamente. Falando desse assunto, eu acho que esse assunto vem de encontro, Dani, com essa pergunta aqui, que a gente também recebeu, né? Como pode haver ainda tabus em pleno século XXI? E vem de encontro com a questão. Exatamente. Porque, gente, a gente precisa entender que a gente veio de uma criação onde a gente aprendeu que sexo era pecado. Né? Independente da sua visão religiosa, independente da fé que você professe, todos nós aprendemos que sexo é pecado. Que Eva comeu da fruta proibida e aí fez sexo com Adão, e, né? É isso que a gente ouve e a culpa sempre é da mulher. Mas, na verdade, a gente precisa desmistificar isso, porque no sentido, falando teologicamente, tá, o pecado original não foi o sexo, foi a desobediência. Deus, né, para quem acredita nessa vertente, Deus disse, criou o homem e mulher e unam-se, formem-se uma só carne. Isso acontece no ato sexual.
Então Deus criou o ato sexual, ele falou para o homem, vai lá e faz, sinta prazer, seja feliz. Né? O pecado foi a desobediência no caso. Mas enfim, a gente cresceu com essa informação de que sexo era pecado, de que sexo era feio, sujo. Você não pode falar de sexo, principalmente mulheres, falar de sexo é um absurdo, né? Um programa como esse aqui, há 30, 40 anos atrás, A gente era uma blogueira. exatamente, quando Marília Gabriela começou a tocar nesse assunto, quando a Marta Suplicy começou a falar sobre esse assunto na televisão, veículos grandes. Minha mãe assistia a Xênia, lembra? Lá atrás era considerado um absurdo, elas eram consideradas reacionárias, estavam falando de sexo pra massa. Né? Então, a gente foi criado numa sociedade onde o sexo foi marginalizado. E a gente vive consequências disso até hoje. Tanto que falar sobre sexo, por exemplo, a gente precisa de uma caixinha de perguntas onde as pessoas vão ficar anônimas. O mistério. Exatamente, para a gente poder falar do assunto. Então a gente precisa entender que sexo é bom, é saudável, desde que vivido de forma, né, vamos dizer assim, com cuidado. Do consciente, exatamente, para que a gente possa preservar a nossa saúde física e mental, tá? Mas que é natural, né? Ele foi feito para isso, a gente foi feito para isso. Não existe a mulher tem um órgão que só serve para prazer. E quanto esse órgão já foi criticado, falar dele, falar clitóris, que absurdo. E ele só serve para isso, ele não tem outra função na nossa vida a não ser nos dar prazer. Então, assim, enquanto a gente ainda ficar com dedos para falar de sexo, ele vai ser tabu. O que a gente precisa agora é entender a sexualidade num todo, porque também quando você fala de sexualidade, as pessoas só focam no genital, né? Só no coito em si. Então é legal você falar isso, porque justamente esse é o objetivo do nosso quadro do Papo Íntimo, né? É a gente realmente perceber que existe, né? Nós somos seres integrais, complexos, enfim, e que nós somos um santuário, nós somos sagrados, nosso corpo, né? Caminha para isso. Então é importante você ter a consciência do que você está fazendo, né? Com o seu corpo. E assim, é um quadro que tem muito, muito aí pra gente poder estar explorando, falando, conscientizando as pessoas, né, Dani? Com certeza. E ainda a gente tem, né, esse tabu, infelizmente. Sim, né? mas a gente vai conseguir. Aos poucos a gente tem percebido que na mídia está se falando mais, né? Então, assim, as pessoas estão buscando aprender o correto, o melhor. E a gente está aqui para fazer isso, para levar informação boa, para levar conscientização para vocês. E vamos falar de sexo sim, porque é saudável e faz muito bem. Muito bem! Então eu te agradeço, né, por mais uma semaninha aqui junto com a gente, onde as pessoas podem te encontrar, Dani Lins. Então, no Instagram, no @dani.gelins e no WhatsApp no 11 99286 8357. E na rádio também, manda lá suas dúvidas, manda os seus comentários aqui pra gente. E a gente vai continuar falando bastante sobre esse assunto que é demais. E tem caixinhas de perguntas. Tem caixinhas de perguntas, a gente vai colocar de novo, hein? Muito bem, então você que está nos assistindo, né, mande aí a sua questão lá na caixinha de perguntas no Instagram da Rádio Mídia On. Quer mandar pro WhatsApp? Pode mandar também, que é tudo enviado lá pra Dani, tá? O 91485-1246. Gratidão, tá, Dani? Obrigada eu. Boa noite, até semana que vem. Boa noite pra todo mundo. Tchau, pessoal. E a semana que vem a gente volta com mais Papo Íntimo. Você curtiu Papo Íntimo com Dani Lins? Que delícia, gente! Que programa gostoso! Você que está nos acompanhando, espero que tenha gostado. Ana Palmesan, fico por aqui, encerrando essa noite tão especial, né? Mais um Talk Coffee aí, juntinho com você. Estou lá na rede social, no Espaço Teu, aqui em Atibaia, um espaço de terapias e bem-estar. Também no meu Instagram, Terapeuteando com Ana, e sempre trazendo o melhor para você. Um beijo grande, uma boa noite e até semana que vem.